Boa tarde, estamos novamente aqui para falar um pouquinho mais sobre o processo inicial de atribuição de classes e aulas para 2026. Eu sou a Danusa, estou na chefia da divisão de atribuição de aulas, juntamente com a Eliana, coordenadora da Coordenadoria de Mobilidade Funcional, em que nossa divisão faz parte. E, em especial, no dia de hoje, vai falar um pouquinho sobre a movimentação e alocação do programa Ensino Integral, que é a primeira etapa, né, a primeira fase, o primeiro movimento que acontece em relação à atribuição para 2026. Então, na última live, a gente já falou um pouquinho sobre as entrevistas, sobre o credenciamento que está ocorrendo, e nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas de alocação e de movimentação do quadro permanente e do quadro temporário no programa Ensino Integral. Então, a gente vai apresentar aqui com base em algumas resoluções, né? Então, qual que é a legislação que a gente está baseando nossa fala e nossas orientações, né, Eliana, em relação à rede? A resolução SEDUC 162, de 9 de dezembro de 2025, que fala sobre o módulo de gestão e o módulo administrativo de todas as unidades escolares do estado de São Paulo. As unidades do Programa Ensino Integral e as unidades de tempo parcial também. Vamos falar um pouquinho sobre a resolução 163, de 9 de dezembro, que ela fala sobre a gestão de pessoas, né, dos integrantes do QM nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral. E nessa resolução que versa sobre o módulo do Programa Ensino Integral, as funções que compõem o Programa Ensino Integral e o módulo de cada unidade de acordo com o número de turmas e segmento que oferta. E também vamos retomar algumas datas da portaria DIPES 19, de 9 de dezembro, que ela altera a portaria 17, né, a DIPES 17, de 5 de dezembro, e que versa sobre as etapas de movimentação, alocação, realocação, mostrando em cada etapa quem será atendido, de que maneira, se será nível UE, nível RE, né? Então, a gente vai retomar etapa por etapa do atendimento, esclarecendo aos gestores, supervisores e aos integrantes do QM, nossos colegas docentes também. Boa tarde a todos. Eu só quero reforçar a fala da Danusa em relação à portaria. Nós temos alguns supervisores ainda nos perguntando sobre as alterações, então é importante destacar essa portaria 19, que ela veio reorganizando todo o período, né, a partir da publicação das resoluções. E sobre cada uma delas, aquilo que é pertinente falar em relação às etapas que nós estamos, a gente vai resgatar neste momento, mas é muito importante que vocês se apropriem do conteúdo dessas resoluções, porque elas dão diretrizes, né, mais detalhadas sobre como vocês reorganizarão os módulos, tanto de gestão quanto de docente. E toda essa movimentação, ou a vigência dessas resoluções, elas se darão a partir de 2 de fevereiro de 2026, né, Danusa? Então, por mais que elas tenham sido publicadas nesse momento, o momento pede organização, preparação para o ano letivo de 2026. Então, as vigências de todos os movimentos, de todas as etapas, elas acontecerão lá em fevereiro de 2026, no dia 2, quando da data da virada. Exatamente. Então, a gente traz aqui para vocês alguns trechos da portaria para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos nesse momento de 10 a 12 do 12, que é a etapa inicial. Então, nós estamos na etapa inicial, os supervisores já tiveram um treinamento conosco também, da DIPES, né, em relação aos procedimentos, em relação ao conteúdo da portaria, né, sobre o conteúdo da legislação. Então, nós estamos no primeiro momento, na etapa inicial, que seria o atendimento em nível de UE, do quadro permanente, dos docentes efetivos, os docentes nomeados que tomaram posse, né, até esse momento. Isso mesmo. Se a gente observar lá na resolução 163, no capítulo 10, no artigo 10, cita claramente quem são esses nomeados, que são os nomeados que já tomaram posse no cargo no Programa Ensino Integral. Essa foi uma dúvida que eles trouxeram ao longo da semana, se haveria reserva de vagas.
a gente só vai fazer o atendimento daqueles que estão elegíveis a isso. Então, a pessoa tem que ter tomado posse, ter sido nomeado, ter sido tomado posse e estar apto ao exercício em janeiro. Então, para este profissional, o vínculo já está pronto, né, Danusa? Exatamente. Aqueles que ainda estão na etapa de suspensão das perícias médicas ou aqueles que ainda não se apresentaram para tomar posse por alguma prorrogação de prazo, e estes não temos reserva. Talvez essa complicação, essa confusão ocorra em relação aos anos anteriores. Então, para 2026, com as novas normativas, e isso vocês têm que buscar lá na resolução específica de posse e exercício, já está previsto lá essa regra que o profissional ele vai ser atendido no processo inicial a partir do atendimento das etapas. Então, tomou posse, está tudo ok, documentação já está pronto para entrar em exercício em janeiro e concretizar esse ingresso, né, que a gente fala. Então, ok, vocês vão atender agora na etapa inicial. E eu quero só, antes de passar a palavra para a Danusa, reforçar a questão do docente efetivo, nomeado, que já tem a sua vaga e a sua escolha feita, e o não efetivo. E observar a questão da formação. Todos esses docentes, eles são habilitados, né? A gente entende que o efetivo, o nomeado e o não efetivo, eles têm essa permanência, eles pertencem ao quadro permanente, porque eles são docentes por formação. Então, eles tiveram uma licenciatura concretizada e eles estão enquadrados como habilitados. Então, os docentes licenciados que são habilitados. E estes, a gente tem que priorizar o atendimento. Então, agora, né, Danusa, a gente não pensa em docentes do quadro temporário, que é onde daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai falar, que eles muitas vezes não estão na condição de habilitados. Então, a gente está reforçando para vocês que a gente atende prioritariamente quem é do quadro permanente, porque eles são habilitados professores por formação, né, dentro de uma disciplina específica aqui, ou outras, né, no caso da PEI, a gente pode aproveitar esse profissional dentro das formações que ele tem como habilitado também. Isso, e o quadro permanente que já atuou em 2025, foi indicado a permanência e dará continuidade em 2026, né? Então, esse é o momento em que os diretores, em conjunto com a supervisão, com as OREs, eles estão debruçados em relação ao seu quadro, né? O seu quadro de docentes, né? O seu quadro ali de recursos humanos para poder administrar em relação às disciplinas e turmas que serão ofertadas no próximo ano, né? Então, eles estão observando, dentre os indicados à permanência, bem avaliados, quais as vagas que eles possuem nas unidades escolares, vagas de docentes e vagas de equipe gestora também, de acordo com esse novo módulo que se apresenta com a resolução 162. Isso. E depois do atendimento deles, eles conseguem tranquilamente saber, dentre os indicados à permanência, aqueles que vão ficar excedente por conta do módulo, né? O módulo, ele depende do número de turmas, ele depende da matriz curricular e mais, né? Se a formação do profissional, ela atende a minha vaga, a especificidade da vaga. Mesmo ele sendo quadro permanente, eu tenho que fazer tudo casado, né? Tanto ele ter a formação, eu ter a vaga disponível. E é um olhar para o público interno, né, Danusa? Aqui eu não estou falando de pessoas que não estão no programa, aqui eu estou falando de pessoas que estão dentro da minha unidade, do quadro permanente, indicados à permanência e que estarão disponíveis aí na sua formação para as vagas, todas as vagas, integralmente todas as vagas, né, que a gente fala, reforçando, para esses profissionais. E aí, Danusa, depois que eles atenderem os seus professores efetivos, nomeados e não efetivos, de acordo com a sua formação e classificação, se eu tenho professores nesta condição que não atendem à formação exigida, que eu não vou
poder atendê-lo, o que eu vou fazer com ele lá no painel? Então, no Gestão de Pessoas do PEI, que é uma funcionalidade acessada pelo diretor de escola, pela unidade escolar e pelo supervisor também, que eles estão fazendo essa atividade hoje, inclusive, hoje e amanhã, eles vão indicar esses docentes como excedentes, né? Indicá-los como excedentes para que eles sejam atendidos numa etapa posterior, em seguida, em nível de unidade regional de ensino. Então, eles não estão fora do programa. Eles só serão atendidos em outra unidade por essa redução de módulo ou falta de vaga em relação à sua formação, né? Inicial. Isso, e ainda... E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Lá no Gestão de Pessoas tem a coluna, né, Danusa, que fala mudança de UA. A mudança de UA não se aplica nesse caso. Eu sou uma titular de cargo, não vou ser atendida na minha unidade atual de designação, porque eu não tenho a vaga disponível para minha formação. E não é mudança de UA, é excedente se eu vou permanecer no programa. Agora, se lá atrás eu sinalizei para a direção que eu não tenho interesse em permanecer no programa, o docente efetivo, né, e não efetivo, ou efetivo e não efetivo, e também os contratados, que já sinalizaram para o diretor que eles não têm interesse em permanecer no programa, eles que foram indicados à permanência, estes é que fazem jus a essa troca de UA. Por quê? Porque eles serão atendidos em nível de URE lá em janeiro, na atribuição de aula das escolas de tempo parcial, tá? Então, não confundam excedente, professor que vai permanecer no programa e vai ser atendido em outra unidade escolar, com mudança de UA. Mudança de UA é quem não fica no programa por opção. Ele já sinalizou para você a expresso pedido que ele não quer ficar no programa. E ele foi indicado à permanência. Tem que obedecer isso também, né, Danusa? Isso. E caso sejam listados docentes que foram indicados a não permanência, ou docentes que foram listados cuja UA é uma escola do programa, mas ele atua no regime parcial, no noturno, né, alguma situação como essa, a gente já orientou as equipes que eles devem excluir, porque a leitura da sede fez da UA da pessoa, né, da unidade. A gente sabe que existem muitas unidades que compartilham com o tempo parcial. Então, para não ter nenhum ruído, não ter nenhum equívoco, eles não estão no programa. Se o docente não é do programa, deve-se excluir, porque ele não faz parte do módulo do programa. Ah, mas eu vou retirar ele da unidade? Não, você está excluindo só do Gestão de Pessoas, que é onde você está manipulando as vagas, né? Isso. Gestão de Pessoas é específico para quem está no programa, vai ficar no programa ou vai sair do programa, né? Não quer dizer que eu vou tirar ele de lá, ele está fora da unidade. Não tem nada Tudo bem. Exatamente. E nesse momento também, só ia retomar que a gente tem os casos da equipe gestora, né, Eliana? Que acho que é na próxima tela, né, Danusa? Pode passar. Então, agora já falar um pouquinho, então, da matriz, né? Tá. Quer que vai pra frente? A gente pode ir pra frente aqui, vamos pra frente, aqui, aí. Ainda na etapa inicial, a gente tem também a equipe gestora, que teve um impacto significativo em relação à resolução 162, né? Ou porque também algum docente que ocupava uma vaga na equipe gestora foi indicado a não permanência, ou porque também não quer mais continuar no programa, né? Por diversos fatores. Então, nesse momento, também é a hora de atender as vagas existentes de equipe gestora, na unidade escolar ou em outra unidade escolar. Para quem? Para os docentes que já atuam no programa, bem avaliados e que se credenciaram para essas funções. Isso mesmo. Então, se eu tenho um docente em uma outra unidade PEI, bem avaliado, que se credenciou para a função de vice ou coordenador, e na minha unidade há uma vaga de vice-coordenador, eu posso convidar nesse momento, né, para que ele ocupe essa vaga. E assim, na outra unidade, ele vai desonerar o módulo como docente. Isso mesmo. Esse outro gestor vai poder gerenciar esse módulo sem contar com esse docente, né? Isso é importante. É uma opção, né? Então, quando eu me movimento para uma vaga na função gestora, e aqui a gente está dizendo CGPG e vice, tem que ter o convite do diretor
porque está na competência dele a análise desse perfil, e o profissional que pleiteia a vaga, ele tem que estar credenciado, não é isso? Isso. Ele pode sair de uma atuação dentro do programa que ele tem hoje para uma nova, desde que ele esteja credenciado. Isso. E em contrapartida tem a outra situação, que ele é da equipe gestora e por conta da redução do módulo ou do ajuste do módulo, ele vai ficar na condição de excedente. Na equipe gestora, né? Na equipe gestora. Então, eu estou como CGPG, eu estou como vice, e de acordo com a reorganização, eu estou excedente de módulo de gestão. Eu posso permanecer no programa, Danusa? Pode. Na vaga de docente, né? Porque a sua formação inicial é docente. É um integrante do QM, cujo cargo, né, é um docente. Então, por deixar de comportar aquela vaga naquela unidade, eram 2 vices, agora é uma vaga só de vice, né? O diretor vai decidir por qual que membro permanece na vaga, que é uma competência dele. O outro integrante do QM, ele ocupa uma vaga naturalmente de docente na unidade. De docente. Ele ocupa naturalmente uma vaga de docente na unidade, na disciplina dele. E aí, o diretor vai só organizar se há vagas suficientes para todos do quadro permanente naquela formação. E não havendo vagas suficientes, esse docente também pode ser atendido como excedente em nível de URE, devido não ter vaga na formação. Isso mesmo. Né? Isso pode acontecer em escolas que são exclusivas, né, Eliana? De anos iniciais, por exemplo, que às vezes o vice-diretor é um professor de física. Não vai ter uma vaga de física numa escola exclusiva. Ele é naturalmente um docente, só que ele é excedente, porque não existe a formação dele naquela escola. Mas ele pode ser atendido em uma outra escola do programa, na disciplina dele. E a gente tem que reforçar aqui que são situações diferentes, tá? O credenciamento, ele exige quando você quer se movimentar por um desejo. Então, eu ocupo uma vaga no programa como docente e fui convidada a ser vice em outra unidade ou mesmo na minha. A minha vaga existe como docente. Eu preciso, para essa movimentação, estar credenciado. Agora, eu estou na condição de excedente porque não foi o meu desejo, mas por força maior, eu fiquei excedente, não tem mais a vaga para mim. Nesse caso, a movimentação não requer credenciamento, porque você entra na condição de excedente. Então, você será atendido com prioridade. Com prioridade. Então, ficando na mesma unidade como docente, ou indo para outra unidade em nível de URE na etapa correspondente como excedente, eu não preciso do credenciamento, tá bom? Exatamente. Então, a gente está contemplando aqui a equipe gestora também nessa etapa inicial. Todo o módulo permanente da unidade. Tá, eu vou pedir para a Danusa voltar rapidinho nas telas de formação. A gente só resgatou rapidamente aqui e depois desse material a gente vai compartilhar também com as UREs e elas podem disponibilizar para vocês em relação à formação, as formações necessárias para determinadas disciplinas, tá? Quando a gente fala lá atrás que o professor, ele tem que ser atendido de acordo com a sua formação, eles já estão, né, Danusa, lá no Gestão de Pessoas, cadastrando as formações para cada vaga, né? Isso. Então, eles estão lá gerindo tudo isso, o diretor junto com a URE fazendo, disponibilizando qual é a formação necessária para cada vaga. A gente sabe que a resolução que traz as matrizes curriculares, aqui falando da matriz curricular do ensino fundamental, anos iniciais, e anos finais e também da de ensino médio. A gente tem formações prioritárias para certos componentes, tá? E a gente pede que seja observada essas formações prioritárias. A formação prioritária e a alternativa 1. Por quê? Porque a gente está falando em professor licenciado. Como a gente disse há pouco, que neste momento eu estou atendendo os profissionais do quadro permanente e estes são de formação de licenciatura, então são habilitados, a formação prioritária, ela traz essa preocupação de ter o professor habilitado nesta área ou nessa formação para atender o componente. E a formação alternativa 1 também fala da licenciatura mais
ou, né, com outras formações associadas, tá? A gente tem essas questões como tecnologia e inovação, robótica, nos anos iniciais e finais. E também temos a questão da robótica, pode passar, Danusa, robótica, e tem a outra, que é programação e empreendedorismo, e também tem oratória e liderança, que elas requerem formações específicas. Então, em algum momento, algumas delas abrem para o professor que já atuou em 2025 com esse componente. Então, se você já tem no seu quadro permanente e você vai adotar esse profissional para essas disciplinas, além daquela que ele tem a formação, ok, ele também trabalhou com robótica, ou ele também trabalhou com tecnologia e inovação, você já vai contar com ele para essas disciplinas. Programação também, geralmente é do eixo tecnológico, do eixo tecnológico, Programação, tecnologia e robótica prevê esse professor que já atuou nesse componente ou completou a formação do Multiplica. Isso então, mesmo. Se de repente, por que eu estou trazendo essa discussão aqui? Vou passar rapidamente, a gente vai ainda falar mais sobre isso. Para que vocês entendam que caso, para essas disciplinas em especial, se eu não tenho profissional dentro da unidade escolar, com as formações exigidas ou com os critérios exigidos, no caso de ter atuado em 2025, você não vai, neste momento, considerar o professor sem a formação específica. A gente tem que esgotar a chance de encontrar esse profissional. Então, se a unidade não contar com o professor que atenda aos requisitos de formação na unidade escolar ou posteriormente quando elas forem quando tiver alocação em nível de URE, também não tem, essas aulas não serão atribuídas para o profissional da unidade que não tem a formação. A gente vai ter que esgotar a busca, né, encontrar o profissional com a formação fora do programa. Então, aqui a gente não está falando para você ficar com o seu módulo em defasagem. Então eu vou terminar dezembro com o meu módulo em defasagem? Não, você vai alocar os profissionais dentro da necessidade da unidade, mas a disciplina, em especial estas que a gente está te trazendo, programação, empreendedorismo, liderança e oratória, tecnologia e inovação e robótica, que são formações bem específicas. Se você não tem dentro do seu público interno o profissional dentro do programa para atender essas disciplinas, a gente vai buscar esses profissionais em janeiro, num saldo específico. Danusa, mas eles vão atuar na minha escola fora do programa? Exatamente, né, Danusa? Isso, dos mesmos moldes que já atua a educação profissional, né, Eliana? A gente tem esse paralelo, né? Muitas unidades do ensino médio ofertam a educação profissional, o itinerário da educação profissional. E esses cursos, eles estão dentro do programa, o aluno é do programa, porque tem até uma confusão. Conta esses alunos também? Conta, eles são alunos matriculados no programa Ensino Integral, que possuem algumas disciplinas, um curso, um itinerário formativo, que ele é ofertado a docentes fora do programa, que são docentes específicos da educação profissional. Então, algo muito parecido vai acontecer com essas disciplinas, né, Eliana? Com essas disciplinas como programação, tecnologia, robótica, empreendedorismo, liderança oratória. Essas disciplinas vão ser ofertadas, a princípio, como a Eliana falou, internamente, se alguém possui essa formação. Isso. O meu titular de cargo, o meu não efetivo, o meu nomeado, se além da formação dele de cargo, né, ele possui também aquelas formações. Ele já deu essa aula no ano passado. Isso mesmo. Né? Se ele possui o requisito, ele vai ficar com as aulas. Se ninguém possui esse requisito, a gente vai ofertar, né, a rede vai ofertar essas aulas nos mesmos moldes da educação profissional, em um saldo separado para docentes
lá em janeiro. E esses docentes vão atuar na unidade sem onerar o módulo. Ou seja, se a minha escola faz jus a 20 professores, eu terei 20 professores do programa Ensino Integral. Isso. 20 professores lecionando todas as outras disciplinas que eu possuo, exceto essas. Essas vocês vão poder contar com profissionais que vão vir de fora. Porque a gente tem que respeitar os critérios formativos para atuação nessas disciplinas. E aqui a gente está trazendo uma grande preocupação pedagógica. Então, toda a SUPED, todas as áreas, né, que trabalham aqui na SEDUC tem essa preocupação com as questões pedagógicas, eles nos trouxeram esse perfil profissional, né? Nós que somos da DIPS e temos que processar, né? Ou fazer a operação de buscar esses profissionais, então a gente tem aí um escopo que exige determinadas formações, tá bom? A gente só vai dar um exemplo prático como empreendedorismo. Ano passado, os professores de matemática ministravam empreendedorismo. Então, esse ano ele pode continuar ministrando? Ele pode, desde que ele possua formação prioritária. Ou seja, professores de todas as licenciaturas que possuam a graduação e ou pós-graduação naqueles cursos. Então, se é um professor de matemática que também possui um bacharel em administração, ele pode continuar, isso ele mesmo. Pode continuar. Mas se é um licenciado em matemática, apenas licenciado em matemática, titular de cargo de matemática, ele vai lecionar matemática. E não pode dar empreendedorismo. Não pode dar empreendedorismo. E aí o diretor, ele pode buscar dentre os profissionais que estão na unidade, alguém que tenha essa formação específica. Ah, não tem ninguém. Então, essas aulas, ao final de janeiro, quando terminada todas as etapas da PEI, né, de alocação, movimentação PEI, eu não encontrei esse profissional com a formação, aí que vai para o saldo específico em janeiro. E se no meu módulo eu contava com 4 professores de matemática para os demais conteúdos, eu continuo com os 4. Eu continuo com os 4. E distribuo entre eles apenas aquilo que eles podem lecionar. Isso mesmo. Não é, Eliana? Então eu não perco nenhum professor. Não diminui meu módulo por isso. Eu redistribuo apenas o que eles podem lecionar. E até o seu módulo ficará um pouco mais folgado, né? Com menos aulas para cada professor. Porque eu vou contar com outros que virão fora do programa para trabalhar essas aulas. Aí, já que a Danusa deu um exemplo de empreendedorismo, a gente vai dar um exemplo, por exemplo, de programação ou tecnologia e inovação, que são profissionais que a formação exige que seja alguém que lecionou, né, que ministrou as aulas desse componente em 2025, ou algum professor que tenha formação do Multiplica Tecnologia, né? Então, o meu professor que lecionava programação, ele não está mais na minha unidade escolar, mas eu tenho outro que seja de qualquer licenciatura que fez o curso Multiplica Tecnologia. Então, você pode disponibilizar essas aulas para ele. Isso, eu vou organizar um módulo de modo que ele fique com essas aulas de programação, isso né? Isso mesmo. Era só para resgatar isso, porque ela muitas vezes é tema de muitas dúvidas, melhor dizendo. Esse é o artigo 7º, que muitos têm perguntado, parágrafo 1 e 2 do artigo 7º. Então, é isso que quer dizer lá, que caso essas aulas não sejam atribuídas aos docentes da unidade, elas não vão prejudicar o módulo, elas serão ofertadas à parte, e o módulo continua do mesmo jeito, com o mesmo número de professores. É isso mesmo. E eles vão trabalhar até mais folgados, né? Assim, eu falo com o número de aulas. Dentro, o afastamento é o mesmo, tudo correto, mas eles vão poder substituir, ter outras atividades dentro do programa Ensino Integral. Bom, então a gente agora pode dar continuidade. Acho que a gente já falou dessa função. Vamos para a próxima. Em paralelo a esse atendimento inicial, os diretores estão cadastrando essas vagas, que a gente acabou de falar, né? Então, em paralelo ao que eles estão atendendo, eles estão verificando, ok, tenho tantas vagas, tantos docentes do quadro permanente, sobraram, né? Me restam tantas vagas para preencher o meu módulo completo. E aqui eles vão cadastrar qual é a vaga, né? Qual é a disciplina, qual é a formação que rege essa vaga, né?
pode ser mais do que uma formação, matemática com física, inglês com português, ciências com biologia, e o horário de trabalho que essa vaga existe para completar o módulo que está de acordo com a 163. E aí essas vagas vão ser cadastradas pelas unidades e as UREs, os supervisores, né, as comissões de atribuição vão ter acesso a todas as vagas que cada unidade possui e organizar para o atendimento das duas próximas etapas, né? Que são as etapas dos excedentes e depois a transferência, ainda sempre do quadro permanente, né? E aqui eu só quero ressaltar que essas vagas remanescentes, depois que eu atendi meu público interno, quadro permanente, eu vou disponibilizar vagas. Tudo isso, né, Danusa, nós que já trabalhamos nas comissões e também os diretores que estão nos ouvindo e os colegas supervisores, a gente sabe que a gente fazia isso tudo nas planilhas, né? Esse é um ponto de inovação que a gente vem trazendo para a rede, para apoiá-los, no sentido de que tudo fica mais claro e transparente quando é feito num sistema que tem o acesso das pessoas para fazer a operação. Então, quando você cadastrar as vagas remanescentes, as formações e o horário, lá em nível de URE, as comissões, elas vão ter acesso a isso e elas vão poder falar de uma forma mais clara e mais precisa ao docente que vai participar. E aqui, o excedente, ele está indo, muitas vezes até ele nem conseguiu fazer o credenciamento. Aqui a gente não está falando de professor credenciado, aqui a gente está falando de professor do quadro permanente que teve a condição lançada como excedente, aquele que foi indicado a permanência bem avaliado, certo? Então, esse profissional, ele está lá, ele vai ser atendido em nível de URE para pleitear uma vaga em outra unidade escolar. Isso. E aqui eu não tenho nenhuma reserva de vaga, porque eu não estou falando ainda do público temporário. Ah, mas eu tive os meus temporários indicados à permanência. Nós entendemos isso, eles serão atendidos na etapa deles. E eu não faço nenhuma reserva de vaga para esses profissionais, tá bom? Isso, não faz nenhuma reserva de vagas. Está bem claro que todas as vagas devem ser ofertadas nas próximas etapas, certo? Então, cadastrando as vagas, a URE está conferindo essas vagas em tempo real, conforme o cadastro já consegue ir vendo, organizando ali, estamos em contato com eles também, até amanhã. Né, porque aí fecha esse movimento. A gente tem o final de semana, tem o RE que vai disponibilizar isso num site, publicar, tirar um PDF, divulgar, né, as vagas que existem, enviar as unidades, porque não é um público externo, é um público interno, é um público que está atuando. Que está atuando no programa. Eliana, você que é excedente, você tem que comparecer na diretoria segunda-feira. Tá? Porque segunda-feira é o dia do atendimento do excedente. As diretorias podem se organizar, pode ser presencial, porque é um público pequeno até. Então, pode ser presencial, pode ser de maneira síncrona, mediada por tecnologia, num Teams, numa sessão de Teams, né? Então, as UREs têm essa liberdade, desde que atenda o docente, converse com ele, né? E apresente as vagas e seja uma coisa bem transparente. Essas são as vagas, você é excedente, você pode escolher uma nova unidade. Aqui não exige que o diretor faça indicação se ele valida ou não a permanência, porque aqui o professor já está no programa e foi indicado a permanência. Está validado, né? Todas as vagas remanescentes de todas as escolas, desde que ele tenha formação, elas são elegíveis para esse público. Exatamente. Pode passar. Então, isso vai acontecer até amanhã, sexta-feira, para que na segunda-feira os supervisores, né, tenham em nível de URE todas as vagas para atender esse quadro de excedentes. Então, as UREs podem se organizar da maneira que acharem melhor, presencialmente, via Teams, né, fica a critério de cada URE. E ofertar as vagas e fazer esse registro em sistema, porque haverá lá a etapa 1 com todos os docentes excedentes que foram indicados, estarão listados. E eles vão em cada docente, Eliana, então você pretende para qual unidade? Essa unidade aqui que tem a vaga. Então, eu vou te remanejar para lá. É isso mesmo. Tem que seguir a classificação do docente e também a formação. Ele vai escolher dentre as vagas que ele possua as formações necessárias. Porque a gente tem algumas vagas que elas têm especificidades. Olha, essa vaga requer só formação em matemática.
Mas essa vaga requer a formação em matemática com física. Se ele não tem a física dentre o rol de formações, ele não pode assumir essa vaga. Português com língua inglesa. Isso mesmo. Eu sou licenciada apenas em português, não pode ocupar a vaga, então é uma vaga compatível. Respeitar o que o diretor gostaria de naquela vaga para compor o seu time. É isso aí. Né? Então, na segunda-feira que isso vai acontecer. Todos os excedentes foram atendidos, então nosso quadro permanente está atendido, tá tudo bem. Tá tudo certo? ok. Tudo ok. Aí Só sobraram vagas. Se alguém não for atendido, não tem vaga na regional inteira para sua disciplina, Eliana. Aí você é um caso de excedente na alocação inicial, porque não tem mais nenhuma vaga para o seu perfil. Né? Lembrando que a gente falou na última live. O excedente, ele é excedente até a primeira vaga na sua formação. O docente, ele não pode se negar. Essa eu não quero. Se ele não quer, então ele pede uma cessação do programa. É isso mesmo. Né? Ele está pedindo para sair do programa. É isso aí. Né? Porque ele tem que ser atendido se a vaga existe. E aí, a gente atendeu o quadro permanente. O próximo dia é o atendimento de quem se inscreveu para pleitear uma transferência. O docente, bem avaliado, indicado a permanência, que na confirmação quer pleitear uma transferência entre unidades do PEI, na mesma diretoria ou em outra. Como está escrito em nível de URE, porque é o URE que vai atender. Mas pode ser em outra URE, porque ele se credenciou. Ele se credenciou para a etapa de transferência e ele está classificado nessa lista lá na URE que ele indicou. Então, o profissional que pleiteia a transferência, não adianta ele ir na URE onde ele está. Ele tem que analisar onde ele indicou. Eu gostaria de me transferir para uma unidade escolar de tal URE, não é isso? Isso. Então, os docentes estarão listados nessa etapa 2. Até amanhã a gente pretende liberar já para os supervisores, para eles verificarem a etapa 2. Quem são esses docentes? Porque eles são oriundos da confirmação de participação, certo? Eles já estão lá listados. E aí cada URE também vai convocá-los, né? No site, olha, a sessão de transferência vai ser aqui, tal horário, presencial, ou via Teams, ou como a URE achar melhor, geralmente presencial, né? Porque a pessoa vai até lá, ela leva uma anuência, ela se apresenta. Isso aí, é obrigatório, inclusive. Ela escolhe uma vaga, não é isso? Então, o docente vai comparecer e a URE que vai organizar de acordo com as vagas que já estão vindo aqui, ocupadas pelos excedentes, e elas vão ser ofertadas para transferência. E aqui, Danusa, para essa etapa 2, eu não preciso voltar para a escola fazer novo cadastro, porque ele já fez. Até sexta-feira, ele já fez o cadastro das vagas remanescentes. Ninguém altera. Ninguém mexe. Aí eu já atendi no dia 15 quem era excedente do quadro permanente. O que sobrou, eu já carrego automático para transferência. Só vou retirando. É isso aí. Então, e é importante isso porque a gente teve temas de dúvida no sentido de o professor que se transferir, a vaga que ele ocupava vai para transferência? Não vai, gente. Não tem vaga em potencial. É simultâneo. A gente pode ter uma transferência que é de manhã, uma que é à tarde. É no dia. Cada URE vai se organizar, né, Eliana? Então pode estar acontecendo de manhã, de tarde. Então não tem como ter esse controle de ir liberando e cadastrando. Não tem vaga em potencial. A vaga já foi cadastrada como remanescente. Atender um público e fecha o atendimento com a transferência. A dúvida também é, a Eliana quer se transferir, então eu já coloco a vaga dela? Não, a vaga da Eliana é dela. Eu só cadastro vaga que tá livre, que não tem ninguém. Mesmo que o diretor tenha dado anuência pro professor. Eu sei que ela vai mesmo. Não cadastra. Não cadastra a vaga, porque se você estiver colocando a vaga como remanescente, né, daquele que pleiteia transferência, e se por acaso ele não se transferir, ele está excedente. Então, só cadastra a vaga que é remanescente. Que é livre mesmo. Que é livre. Tá? E é muito importante, a gente já tinha falado na live anterior, que quem decide quantas e para quais áreas o professor vai receber a declaração de anuência, fica na competência do diretor, porque ele tem que garantir a continuidade do trabalho pedagógico, ele tem que garantir o número de docentes na unidade dele. Então, essa conversa
E essa tomada de decisão, ela se pauta em vários outros instrumentos de gestão, né? O diretor, ele não vai fazer isso sozinho, e essa conversa, para quem ele vai dar anuência, desde que esteja credenciado para transferência, né? Não é estar credenciado para uma função, é ter indicado a opção de transferência. Isso. Essa conversa já aconteceu lá atrás, acredito, né? E ter indicado a opção de transferência não quer dizer que o professor é obrigado a ir, né, Danusa? Isso daí é uma decisão dele. Ele está participando, pleiteando. Ele pode comparecer, verificar as vagas, ver se tem interesse mesmo. Se sim, confirmou, aí é irretratável, né? É isso mesmo. Porque já ocupou a vaga, então a vaga é dele. E aí a gente vai fazer essa vaga também em sistema, porque ele vai ocupar, ele vai ser transferido, vai ocupar lá naquele gestão de pessoas daquela unidade. Ocupou a vaga, foi embora. Aí agora sim, se você foi embora, aqui se tornou livre essa vaga, certo? Porque você foi embora. Só que eu não vou ter nenhum outro movimento com efetivos ainda. Acabou. O quadro permanente se encerra na transferência. Isso mesmo. E a gente terminou de atender o quadro permanente, certo? Que é a etapa 2. Agora, a gente volta para a etapa 3, né? Volta para a unidade. Então, saímos da unidade, fomos em nível de URE, excedentes, transferência, e agora volta para a unidade escolar. Para que o diretor avalie como ficou a minha escola. Né? A partir do momento que eu tive meu quadro permanente, recebi excedentes e recebi transferidos ou foram professores embora, mudou tudo. Mudou toda a vida. Mudou tudo aqui. E agora sim, chegou a etapa de que o diretor, ele ocupe as vagas, né, aloque ali, né, organize o seu quadro com os docentes do quadro temporário que atuaram nesse ano na unidade e foram indicados à permanência. É isso mesmo. Então, agora a gente terminou o atendimento do quadro permanente, e a gente está atendendo agora o quadro temporário, que já está no programa, que foi indicado à permanência e que estava naquela unidade nesse ano. É isso mesmo. Não é isso? E aí, esses profissionais, dentre eles, eu vou resgatar o candidato à contratação, porque ele se inscreveu, né, ele confirmou sua participação nessa condição, que é o docente contratado com vigência, né, contrato com vigência 2022. Se indicado a permanência, né, então ele atuou no programa, ele é contrato 22, ele está ok, está lá na classificação que foi prevista na 143 de 2025, então se você olhar essa resolução, você vai ver a ordem da classificação e você vai ver que o contrato 22, ele tem uma prioridade dentre os candidatos à contratação. E aí ele pode ser atendido em nível de UE para as vagas que sobraram depois do quadro permanente, depois de todo esse movimento que a gente falou aqui, tá bom? E aí, sobre candidatos à contratação, gente, é muito importante que vocês observem os docentes temporários habilitados da unidade escolar. Estes profissionais, eles têm que ser atendidos primeiro, né? Eles têm que ter a formação para a vaga, então toda a formação ou formações, né, exigidas para a vaga, e eles têm que ser habilitados. Aí, após esse atendimento do público ali que já é meu, 2025 já trabalhou comigo, então os habilitados, aí sim, se ainda sobrarem vagas, eu vou ofertar para o autorizado que trabalhou na minha unidade escolar, que foi indicado a permanência, então nessa sequência. Isso, então com esse movimento todo pode acontecer de não ter vagas para todos, Exatamente. né? Não ter vagas suficientes para todos ou não ter vagas daquela sua formação, né? Então, ainda assim, eu posso ainda precisar de mais professores, mas eu tenho um quadro excedente em relação a alguma formação específica. É isso mesmo. Que não comporta na unidade. Então, esse docente que atuou, indicado a permanência e que não pôde ser atendido em nível de UE porque não havia nenhuma vaga na sua formação, ele é um candidato excedente. Excedente. Né? Então, e ele tem prioridade para ser atendido dentro do programa em outra unidade. Ele é um temporário excedente. E pode acontecer, né? Eu ainda tenho vaga, só que eu tenho
temporário excedente. Por quê? Daquela formação. É aquele que não atende à formação específica. Isso, eu preciso de professor de matemática e tenho muitos professores de português. Então, não adianta, né? Isso então, mesmo. eu não vou completar o módulo só porque eu já tenho as pessoas. Eu preciso organizar pelas formações necessárias. Isso mesmo. Então, esses docentes, eles serão indicados como excedentes. Caso haja algum docente nessa condição, ele será indicado como excedente lá no Gestão de Pessoas também. E ele vai ser carregado para uma etapa posterior, né, em seguida, que é o atendimento dos excedentes em nível de URE, certo? Em paralelo a esse atendimento, né, como a gente já fez na etapa inicial, os diretores vão o quê? Cadastrar vagas novamente. Por quê? Agora tem um novo cenário, tenho professores efetivos, os que vieram, os transferidos, o meu quadro temporário também, já reorganizei, eu preciso ver que vaga que falta. Isso né? mesmo. Então, diante da matriz, das minhas turmas, eu vou ainda cadastrar se eu tenho alguma vaga que falta, indicando no mesmo lugar, em outro, dentro da sede, mas é um cadastro para alocação. Então, eu vou dizer lá, que vaga que falta ainda? Eu tenho 2, 3 vagas do quê? Cadastrei, essas vagas vão ser usadas nas próximas 3 etapas aqui que virão a seguir. Isso mesmo. Então, eu terminei em nível de UE do meu temporário, alguns foram indicados como excedentes, no dia 17 e 18. Então, no dia 19, que é uma sexta-feira, né, eu vou atender em nível de URE esses contratados e candidatos à contratação que foram indicados como excedentes. Então, eu vou atender porque eles fazem parte do programa, né? Eles têm prioridade. E aqui, vocês têm que se atentarem que mas eu tenho efetivo e não efetivo que está fora do programa e quer entrar. Mas aqui, até o dia 19, eu estou falando de profissionais que já atuam no programa Ensino Integral em 2025. Então, eu não estou falando de quem está fora e quer entrar, né, Danusa? Por isso a gente coloca sempre o nome de movimentação e alocação. E alocação. A gente está na etapa de movimentação ainda. Tudo movimentação interna, interna, isso mesmo. Movimentação Aí interna. eles serão atendidos no dia 19, lá na URE, também lá dentro do Gestão de Pessoas, né, das abas específicas. Exatamente. Vai ter uma lista de docentes excedentes na etapa 4 e as vagas disponíveis. Vamos encaixando conforme classificação e formação. Pode não ter vaga para todos. Sim. Aí esses docentes, infelizmente, serão cessados do programa por não ter vaga, né? Eles são excedentes numa primeira alocação ao longo do ano, surgindo uma vaga, eles são chamados. Mas por força de não ter vaga, de redução, de um módulo, eles são cessados a partir de 2/2. E vão concorrer na etapa da atribuição inicial, tempo parcial. Né? Porque eles não podem continuar no programa porque não tem vaga. Se algum docente falar assim, não, então eu não quero, essas vagas eu não quero, é muito longe, cessação a pedido também, né? Cessação a pedido, cessação do afastamento provisório, participo da etapa da atribuição inicial em tempo parcial. Isso. Se ainda assim sobraram vagas. Aí sim vai para alocação. Agora, né? Na sexta-feira, a gente vai divulgar as vagas, a URE vai divulgar para a sessão de alocação. Né, que são os docentes que estão fora do programa Ensino Integral, que fizeram credenciamento, passaram pela etapa de entrevista que está ocorrendo agora, não é isso? Etapa de entrevista, passaram pela validação do diretor, que olhou os candidatos, né, e estão classificados. E aí as UREs vão se organizar nos dias 22 e 23, que é segunda e terça, para o atendimento desse público para essas vagas que ainda existem. Então, são algumas vagas que ainda sobraram, né? Na etapa inicial, né? Na alocação inicial, Isso, né? São pessoas que estão fora do programa e querem entrar, e também aqueles indicados à realocação. Então, vamos pensar que 22 e 23 é o público que participou das entrevistas. Exatamente. Porque as entrevistas, elas estão acontecendo para quem? Para o efetivo e não efetivo, indicado à realocação pela primeira vez. Aqui eu não estou falando do indicado à realocação em 24, porque este indicado novamente agora em 25, ele não permanece no programa, conforme a resolução 158, e eu estou falando do efetivo, não efetivo e o temporário, e também o nomeado,
que está fora do programa e quer entrar. Então, quando que eles serão atendidos? No meio de todas essas etapas. Agora, no dia 22 e 23 do 12. Se validados na entrevista, quais são os diretores que validaram esse perfil para atuação na sua escola, aqui sim, estes profissionais serão atendidos com base na validação do diretor, né, Danusa? Então, quando esses profissionais chegarem na URE, no atendimento da URE, a eles serão apresentadas apenas as vagas que o diretor deu ok para que ele esteja na sua escola. Então, há um total de vagas da URE, mas para cada candidato, para cada docente listado ali para alocação, há um número de vagas para ele. Para ele. Nem todas serão ofertadas para cada docente, isso porque mesmo. Dependerá da validação do diretor. É isso aí. Então, isso tudo tem que ficar muito claro, porque o docente, ele não vai escolher dentre todas que vocês publicarem. Ele só vai escolher dentre aquelas que ele tem a formação e que ele tem a validação do diretor. E a gente conseguiu organizar desta forma que tudo aconteça na URE, né, Danusa? E não fique acontecendo cada um no seu tempo na unidade escolar. Acontece tudo na URE, mas tendo o aval do diretor. Então, só vou voltar aqui, porque como no dia 19 a gente vai ter já o saldo de vagas, se eu atendo os excedentes de manhã, à tarde já é possível divulgar, né, no site da URE, quem são os docentes, a lista, você já terá a classificação também, e quais são as vagas disponíveis que tem e organizar a sessão de alocação. Se será de manhã, de tarde, escalonada, né? Fica também a critério da URE. São 2 dias para todo esse público, de acordo com o número de vagas, né? Então, as UREs podem organizar também, se será escalonada, se chama um grupo num momento, um grupo em outro momento, né? O período é de 22 a 23. Então, as UREs organizam. E eu quero agora, só para a gente fechar, né, nossa live de hoje, né, Danusa, eu quero dizer para vocês dois pontos de atenção, tá? Eu quero retomar uma fala que talvez ficou equivocada, que a gente recebeu, em relação à sala de leitura, gente. A gente disse na última live que a sala de leitura, ela não faria parte do programa Ensino Integral. Em nenhum momento houve da nossa parte a confusão de falar que as salas de leitura das escolas que atendem ao programa Ensino Integral estariam fechadas. A sala de leitura que atende ao programa Ensino Integral, elas vão permanecer. Elas farão parte da escola. Elas não farão... A atuação do profissional não fará parte do programa. Como a educação especial não faz parte do programa, como a educação profissional, o POC. E isso quer dizer que a escola não faz jus a esses programas e projetos? Não. Em todas as unidades escolares, né, vinculadas, né, à SEDUC, à Secretaria Estadual, elas têm atendimento de programas e projetos da pasta, que são desvinculados do programa. Então, hoje, uma escola que atende ao programa integral, ela tem POC, ela tem a educação especial sendo ofertada ali, ela tem o ensino profissionalizante, se é compatível ela com... Ela tem o PROAT, né? Hoje a gente tem o PROAT. E isso não quer dizer que a escola, que esses profissionais são vinculados ao programa. Assim sendo, a sala de leitura como um programa, ela fará parte desse rol de atendimentos, tá? Só pra gente esclarecer, porque na última live ficou uma interpretação de que as escolas de ensino integral teriam as salas de leituras fechadas. E a gente não disse isso, tá? A gente disse que o programa da sala de leitura, né, ela não faria parte do programa, mas ela continua existindo em todas as unidades escolares da SEDUC. E o docente que atuou esse ano, né, por essa força de redução de módulo do programa, ele será atendido como docente, né? Como então, docente. Assim, já está previsto que esse profissional seja absorvido no programa como docente, que é a formação dele, e ele pode até ocupar uma função gestora também, ele pode ocupar todas as funções do programa, desde que esteja credenciado. Exatamente. Mas, naturalmente, ele será atendido como docente da unidade escolar. É isso aí. E aí, no dia 23 de dezembro, como a gente apresentou aqui, a gente encerra a etapa de alocação PEI,
movimentação e alocação PEI. Então, as escolas que atendem ao programa, elas estarão com os seus times organizados, né? A gente está trabalhando muito incessantemente para que tudo isso aconteça. Aí nós temos o período de férias dos docentes, e aí o processo inicial de atribuição de classes e aulas, ele retoma lá em janeiro, no dia 19, né, Danusa? Uhum. É claro que a gente tem aí alguns preparativos para essa etapa de atribuição. Então, ao longo da primeira quinzena de janeiro, a gente tem o contato com as UREs, com as equipes, preparando esse cenário de atendimento aos docentes do quadro permanente e quadro temporário para as escolas de tempo parcial. E aí será quando a gente vai tratar também da atribuição dos programas e projetos da pasta. Então, lá na frente, em janeiro, a gente traz também os profissionais aí que virão fazer parte dos programas, e a gente tem aí uma série de reorganização desses programas e projetos com mais propriedade, com mais engajamento, né, Danusa? Os profissionais com perfis mais detalhados. Então, é isso. Tá bom. Então, para hoje, né, é o que a gente se propôs a falar um pouquinho sobre o programa Ensino Integral. Então, a gente segue à disposição dos nossos colegas supervisores, tem nossos contatos. Né, lembrando que toda a URE, além das comissões regionais, elas também contam com supervisores, que são pontos focais, que nos atendem, que tem o nosso contato direto, e a gente está aqui, né, Danusa, como sempre. E para o PEI, a gente fez até um grupo de trabalho específico, né, Eliana, com orientações em relação ao sistema, a gente está em contato com eles. Então, toda a URE tem algum ponto aí de apoio, né, em contato direto com a gente aqui. É isso. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Obrigada.